Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, o espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores: Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris e Gil Village. E, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. E quero pedir a vocês que nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram, @Culturalcast, um podcast de cultura. Lembrando que cultural é com 2 L's. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso, e juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e à cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Tudo bem, tudo bem. Hoje a gente tem um bate-papo muito especial, né? Você pode dizer sobre quem é nosso convidado? Claro, é o nosso querido amigo Luiz Sarraf. Luiz é advogado especializado em direito processual civil, com ênfase em recuperação judicial, empresário no setor de pagamentos digitais, ex-campeão mato-grossense de tênis, apaixonado por cinema e também dublê de cantor. Tudo bem, Luiz? Como é que você está fazendo enorme tê-lo aqui? Olá a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Cultural com 2 L's. Meu nome é Luiz Antônio Sarraf Neves, advogado, tenista e dublê de cantor. Gostei dessa, hein? Vai pegar essa, hein? Amor, Dr. Luiz Sarraf. E deixou de falar uma coisa, que ele troca figurinhas. Verdade. Da Copa, verdade. Você é aficionado pela Copa? Eu sou apaixonado por futebol, né? Futebol, né? Verdade. Eu tenho um álbum de 58, É mesmo? que é do meu pai. Meu pai me deu. Olha só que 62, 66, 70. Olha, Luiz, você é da onde, Luiz, falando do seu pai? Como é que é essa sua história? Eu sou cuiabano, nascido em 81, mas meu pai chegou aqui 10 anos antes, em 71. É um baiano que vivia em Maringá, uma empresa de colonização o trouxe para cá em 1971, e com isso foi desbravando cidades aqui no interior, né? Sinop, Denise, Vera, Cláudia, Carmen, entre outras aí. E acabou que a família veio a carona, anos depois. Veio minha avó, veio minha tia, meu avô para cá fazer negócios. E assim, Mato Grosso a gente só tem a agradecer, né? A família toda, que é mais mato-grossense do que qualquer outra coisa. Minhas irmãs são maringaenses, mas eu sou cuiabano e apaixonado pelo esse estado aqui. Eu estou vendo aqui que existem perguntas bem importantes sobre recuperação judicial, a questão do preconceito e a desinformação, né? O que você tem a falar sobre isso, sobre a sua carreira? Você diz o preconceito em qual sentido? Assim, quem entra em recuperação judicial, as empresas que... Ela está em evidência hoje, né? Ela está bastante em evidência. Mas a gente não entende muito bem o que é isso. Então, o cliente, quando ele chega em você, ele vai de coração aberto, tem um pé atrás. Eu, particularmente, tenho um pé atrás com advogado. Nossa Senhora. É difícil, realmente. Não posso... Mas, você está vendo que você não ganhou? Não tenho muito o que te falar nesse sentido, mas... Vamos lá. A recuperação judicial em si, ela surgiu em 2005, né? Antigamente era falência e concordatas, aí passou a recuperação judicial, em 2005. Até então eu não advogava nessa área, não atuava nessa área. Como eu descobri, através de amigos, trabalhei com amigos que atuavam nessa área, peguei esse know-how e comecei a ver a importância disso para a sociedade mesmo, como um todo. O operador do direito, ele é importante, né? A gente fala que a profissão do direito, o advogado vai acabar, a inteligência artificial, não tem como. Acho muito difícil. Você vai conseguir operar nessas linhas, mas com a inteligência artificial, para te ajudar, auxiliar. Mas a recuperação em si, por exemplo, o cliente que está com dificuldade financeira, chega até mim. É um empresário, emprega bastante gente, gera impostos, gera receita, gira o comércio na roda da economia que a gente chama. Na crise, o que a gente faz? A gente tenta prevenir ele de uma quebra, salvar ele de uma quebra. Porque a recuperação judicial nada mais é que te dá um período de fôlego, de 6 meses a 1 ano, te proporciona um ambiente de negociação com os credores, te possibilita
não ter seus bens expropriados, que seria arresto, sequestro, penhora online, busca e apreensão de veículos, etc., né? Maquinários. E, com isso, o empresário ou o produtor rural tem um fôlego, consegue, de igual para igual, igualar a... Geralmente o produtor e o empresário estão em desigualdade com bancos. O banco está lá em cima, ele está lá embaixo, pressionado, cobrança o dia inteiro, não tem tranquilidade para trabalhar, e a gente proporciona essa tranquilidade. Com muita transparência, clareza, tem os custos, também não é uma coisa tão fácil de lidar, mas a gente tem que contar que o cliente tem que estar de peito aberto mesmo. Ele tem que abrir a caixa preta que a gente brinca, né, do avião, para a gente poder entender todo o negócio dele e conseguir dar o melhor remédio jurídico para o caso, mais adequado. É nesse momento que a gente percebe que muitas empresas estão nesse processo aqui no Brasil, né, de recuperação judicial. Isso é devido à situação econômica do país atual, Luiz? Ou é atual algo que vem se arrastando nesse período? Então, a gente fala muito do governo atual, que realmente agravou a situação. Mas a gente não pode colocar tudo nas costas e na conta do governo. O Brasil tem um problema grave de enfraquecimento de moeda, bolsa, investimentos. O juro do Brasil é muito caro, Selic batendo 15%, indo para 16%. Então, assim, dólar nas alturas. Tudo isso reflete aquisição de insumos, matéria-prima. A gente, às vezes, exporta um produto e recompra ele manufaturado com preço lá em cima, passando para quem? Consumidor final. E a crise econômica, políticas públicas ruins, política econômica que, infelizmente, o Haddad é uma pessoa que não tem experiência. Acho que acho bem ruim. E o Lula, com essa gastança desenfreada, uma hora o dinheiro acaba. E, fazendo meia-culpa, né? O empresário também tem uma dificuldade. Existem empresários que, às vezes, captam recursos no mercado, aí tem que captar outro para pagar aquele com juro maior, dão áreas em garantia, a própria empresa, e aí tem dificuldade de pagar. Por quê? Tudo sobe. Commodity caindo o preço, a soja caindo o preço, o próprio milho. E a gente tem essa ciranda, esse efeito dominó, efeito cascata, assim, de cima para baixo mesmo, com essa queda vertiginosa de poder de aquisição, poder econômico, que assola, assim, no Brasil, de 10 empresas, pelo menos 3 aí já estão em recuperação ou tentando entrar em recuperação judicial. Tá bem difícil. Na realidade, o que dificulta o empresariado é a questão do custo Brasil, né? Que fala que é muito alto. Exato. De impostos, que é um dos mais altos do mundo. Carga tributária é altíssima. Sem ter o retorno, sem o governo, sem o poder público dar esse retorno para a sociedade, né? As pessoas, quando ela falou assim de discriminação ou de preconceito, ou desinformação, talvez seja isso que cause uma certa resistência das pessoas. Mas é algo bacana das empresas com dificuldade de fazerem. Né? Hoje, se vocês pegarem as notícias, né, você vê que o crescimento de recuperação judicial de 2023 para cá, ela é enorme. Então, assim, acabou aquele preconceito de, não conheço, não sei o que é, eu vou ficar queimado no mercado, vou ter dificuldade, vergonha da família, etc. O que pode ser feito? A gente explicar, mostrar. Às vezes que a gente não conhece o Instituto. Acha que tem gente que fala é uma grande calote. Não tem nada a ver, porque você vai pagar os seus credores. Então, assim, esse preconceito que dizem é porque não conhecem a ferramenta, né, o instrumento da recuperação judicial como um todo. Ela é bem complexa e totalmente vantajosa num país que, para empregar é difícil, carga tributária altíssima, custo de funcionários é muito grande, carga tributária não só para o consumidor final e para o empregado, mas para o empregador é muito difícil. A gente brinca assim que empreender nesse país não é para qualquer um. É uma matéria, é uma missão muito difícil. Não é simples, né? É bem complicado mesmo. O poder público não facilita muito. É o que você falou. Recolhemos bastante, temos dinheiro, temos um país maravilhoso, um solo que tem 3 safras por ano. Não temos abalo sísmico, qualquer tipo de influência climática negativa, e tudo que a gente paga a gente não vê retorno. Temos que ter plano de saúde, temos que ter IPVA caríssimo, escolas particulares para poder ter uma vida um pouco melhor, porque realmente o SUS não é grátis, só para dar esse recorte. Qual tipo de empresa pode se encaixar na recuperação judicial? Qualquer tipo ou tem alguma especificidade? Então, a recuperação judicial ela tem 2 vértices assim, basilares. Empresas de qualquer ramo, né, que sejam empresas, no mínimo com 2 anos de atividade, né,
é um requisito mínimo. Produtor rural, pessoa física, mas ele, para cumprir o requisito da lei, ele abre uma microempresa individual, cria um CNPJ, demonstra com escrituração contábil, né, que já atua há mais de 2 anos, registra na junta comercial e faz jus também. Então a empresa, geralmente, a gente tem que analisar o perfil das dívidas. Por exemplo, já chegou empresa para mim que a dívida era só tributária. Tributário é um crédito que não entra na recuperação judicial. Então você não pode jogar para dentro e pedir uma recuperação para aquilo. Você tem que aderir ao refis, entendeu? Até porque quando você tem dívidas concursais, que são créditos com bancos, empréstimos, essas coisas, a gente consegue trabalhar de uma forma especial o tributário. Quem não está na RJ tem um tipo de parcelamento. Quem está na recuperação judicial tem um parcelamento especial. Altera-se o CAPAG, né, aquela capacidade de pagamento, ela vai para o índice de recuperação judicial e ela consegue até condições melhores, maior prazo, uma entrada às vezes menor, né? Brasília, salvo engano, você até declara quanto você aguenta pagar por mês e dar de entrada. E eles vão tentando encaixar. Não é uma área tão fácil de mexer, porque os estados têm a sua política interna, né? Inclusive o refis. Mas, como eu digo, o perfil da dívida vai dizer muito quem pode ou não entrar na recuperação judicial. Qual é viável ou não. Mato Grosso tem muitas empresas? Nossa Senhora. Principalmente de agronegócio? Especialmente do agro. Mato Grosso é um celeiro de decisões, né? Mato Grosso é um celeiro de vanguarda de decisões, inclusive até o STJ, que é onde é o teto das decisões. Dificilmente alguma coisa vai para o STF, porque não é matéria, né? Mas o STJ já pacificou entendimentos muito de advogados de Mato Grosso, que ingressaram, inclusive, com o produtor rural para fazer jus à RJ, como empresário, foi uma tese aqui de Mato Grosso, repetidamente, que virou jurisprudência e depois virou lei, através da alteração da lei, em 2020. Mesmo Mato Grosso sendo o celeiro do país, no agronegócio, com tantas pessoas, com tantos recursos aqui, a gente tem milionários reconhecidos na Forbes e tal, e mesmo assim ainda existem empresas. Existe. Nesse ramo do agronegócio, né, produtores, o que acontece? Cada vez mais os grandes players, os grandes produtores, vão concentrar a sua renda e a produção. Por quê? Grandes fazendas, grandes áreas de produção, o produtor tem muito mais margem que o pequeno produtor. O pequeno produtor sofre com esses grandes tubarões. O grande produtor, ele compra a fazenda de pequenos produtores. Ele vai criando uma malha que assim, não tem como você fugir. Então, o produtor grande, ele consegue passar por crises. Ele tem uma válvula de escape, porque ele produz em grande escala, o impacto para ele é menos grave, no caso, do que o pequeno produtor, que só tem aquela terra, às vezes é uma terra arrendada, por isso que sofre. Apesar do nosso solo ser maravilhoso, esse ano foi bem difícil por causa de chuva, né? Choveu bastante, foi bem noticiado isso aí. Tem essa questão. Aí vem as empresas de fora, né? Chinesa, americana, né? Cargill, etc., que são os grandes players da questão de revenda de soja, que também dificultam. Pegam pesado contra o produtor. Independente se é grande ou pequeno, eles têm uma assessoria jurídica bem forte, atuam bastante e pegam firme, assim, por causa dessa política, né? O americano é difícil de lidar em relação a isso. Ele é muito pragmático, até por isso que talvez a economia dele seja muito melhor que a nossa. E é isso. Então, assim, apesar dessa grande fertilidade nossa, grande escala de produção, Mato Grosso é pequeno de população. E, apesar disso, os pequenos produtores sofrem mais que os grandes. É isso que leva... Que pena isso, né? Você acha que isso é o empresário brasileiro que não sabe fazer a gestão, não atua de forma profissional, age mais no improviso, que acaba causando também esse problema de déficit e depois ter que se buscar uma recuperação? Eu creio que sim. Quem sou eu para falar o que um produtor faz de certo ou errado, porque eu nunca plantei, né? A gente só vive, a gente conhece muito a fundo os problemas, a gente vai até a fazenda, acompanha a plantação, tudo. Por fora a gente entende bem. Mas, de fato, né, a educação financeira é uma matéria que não tem no Brasil. Ninguém conhece, assim, muito difícil. Pessoas, a gente brinca, né, da Faria Lima ali, que é um nicho muito pequeno, entendem de investimento, cultura do americano. Todo americano sabe investir, sabe lidar com dinheiro. Isso é educação financeira.
que tem que ter desde o início. Como gastar mais do que ganha, ou então ter como administrar um passivo e não desesperar, procurar soluções. O Brasil tem um juro, assim, exorbitante, que enforca qualquer um. Como eu te falei, carga tributária, juro, moeda fraca. Tudo isso, somado a uma educação financeira que não é das melhores, realmente, assim, tem uma cultura que, geralmente, o lado dos bancos, né? Quem está cobrando o produtor rural fala assim, o produtor rural pegou dinheiro para investir 2 milhões, mas gastou 1 milhão com uma casa, mais 500 mil com um carro, e aí não sobra mesmo. Mas nem sempre. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente de responsabilidade, competente, mas é um risco. Produzir, dependendo da terra, do solo, de São Pedro, a gente brinca, não é fácil, né? É a natureza, você não consegue controlar, foge do seu... Tem coisa que acontece mesmo, imponderável. Claro. Eu lembro, você está me falando e está me vindo algumas lembranças, assim como sua família. Eu sou paulistana, mas me criei no Paraná. E no Paraná a gente sofria com as geadas, né? Aquele café lindo, maravilhoso, e aí no dia seguinte você acordava e estava tudo queimado. Você não, as pessoas passavam por isso. E eu sei, Luiz, que você gosta muito de política, assim como eu. Meu marido não sei não, mas eu posso falar por mim, corre na minha veia. E o que você fala dessa questão aí do 6x1? Eu não estou acompanhando, quem está acompanhando é o Kelso, mas eu escuto, assim, né, nos bastidores. Essa questão do direito trabalhista, que até eu não sou especialista, mas vou falar vendo de fora, e como advogado, e como a empresa que eu tenho gestão também. Eu vejo assim, no Brasil é difícil, realmente, se você for olhar pelo lado social, pelo socialismo, pelo viés socialista, comunista, a gente tem uma carga de trabalho muito grande. 44 horas semanais, pessoas que trabalham sábado. Mas o que eu entendo? Que eu vejo que nos Estados Unidos também, sempre faço esse comparativo. Eu sou muito de comparar políticas que deram certo, economias que deram certo. Bacana. Até porque socialismo não deu certo em lugar nenhum, né? Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, ninguém quer ir para lá. Cuba, pelo amor de Deus. Então, não vou nem entrar nesse mérito. Essa escala 6x1, que é uma ideia de manter essa folga, que as pessoas querem trabalhar menos e ganhar mais, né? Isso todo mundo quer. Vide Bolsa Família, onde o governo atual fala que diminuiu o desemprego, porque colocou milhões de pessoas no Bolsa. Quem tem Bolsa é considerado empregado. No governo anterior, Bolsonaro, quem tinha Bolsa tinha até 2 anos para arrumar um emprego, não perdia a Bolsa. Ou seja, te incentivava a ir buscar um trabalho. Te dava 2 anos, né? E o Bolsonaro estava dando 24 para você conseguir trabalhar. Então, assim, vocês vêm aqui, pergunta para lojistas nos shoppings, mercados, o tanto de venezuelano que veio fornecer mão de obra. Uns 5 anos atrás foram os haitianos, querem trabalhar. Custo mais baixo, não tem legislação trabalhista enforcando o empresário. Você vê dificuldade muito grande em todos os setores, todos. Nos caixas de mercado, bastante venezuelano. O brasileiro acostumou. Esse governo, que vive do populismo, acostuma a pessoa a ficar em casa. Olha, eu ganho R$600. Ah, se eu tenho família, ganho R$1.200. Ah, se eu tiver mais um filho, mais 150. Gente, não dá para viver com isso. É muito difícil. É triste, mas... Inclusive, quem foi o autor desse projeto, né, que é a dona Érica Hilton, parece que nem compareceu na votação, eu fiquei sabendo por cima. Uma trans que é chefe da comissão das mulheres. Então, esse país não tá bem, né? A gente tem que melhorar muita coisa ainda. Com certeza. Né? Algumas coisas são difíceis, né? Mas nessa questão, eu ainda acho que a melhor forma é a negociação entre patrões e empregados. Eu acho que é o melhor caminho, né? Do que você for alterar algo que já está estabelecido, que vai criar um problema sério no futuro. Pelo menos é que dizem os especialistas. Tem que ter um estudo sobre isso, né? Não basta assim, eu quero assim, vai ser assim. Inclusive, tem estudos dizendo que a redução da jornada de trabalho vai aumentar o quê? Obviamente, desemprego, demissões, né? E falência. E aumentar o número de recuperação judicial, com certeza. E assim, você onera o preço que o empresário aguenta de tributos, ele vai passar para o consumidor final. Não tem jeito. É um efeito reflexo. É impossível você aumentar seu encargo
patronal, né? Digamos assim, para empregar, sei lá, se você tem uma empresa com 100 funcionários, vai ter que reduzir para a média, assim, 20%. Com certeza. Para poder enxugar. E aí, mesmo assim, o custo operacional seja um produto, um serviço, vai sobrar na ponta que a gente, consumidor final. O Brasil é um país do improviso. E olha só, tem gente que quer chegar a ditar as regras, né? Mas nem sabe ao certo quais elas são. Enfim. Vamos para um assunto mais leve? Porque eu já fiquei aqui temerosa nessa história. Luiz, como que foi essa sua participação no programa Pânico da Jovem Pan? Conta essa história pra gente. Como que é isso aí? É porque assim, né? Não preciso nem falar que eu sou de direita, né? Então, o programa Pânico é um programa totalmente voltado à direita. Eles não são de passar pano para político de direita também, não. Eu me identifico bastante, sempre curto, comento, sigo. Inclusive os participantes. O Daniel Zuckerman, eu cruzei com ele uns anos atrás, em São Paulo mesmo, né? Em São Paulo acontece tudo. Claro. E o prédio da Jovem Pan na Paulista. Uma vez eu passei lá e falei, olha, um dia ainda vou participar desse programa aqui. E aí veio aquela questão das censuras que a Jovem Pan sofreu. E um dos que sobreviveu, foi o programa Pânico. Eu falei, olha, Emílio Surita tem moral, é firme, ele continua segurando esse cajado aí contra a esquerda, contra essa política horrorosa. E eu vou participar um dia lá. Fiquei comentando, troquei ideia com os produtores e tal. Aí um dia chegou um e-mail pra mim. Eu olhei e falei, será que é fake? Será que é verdade? Vamos lá, quer participar? Eu falei, quero. Aí, que dia? Eu tinha uns compromissos na semana seguinte. Aí eu falei, pode ser tal dia? Pode. Peguei um avião, falei, vou lá. Participei, cruzei com o Emílio Surita num café. Ele e o Gueré. Cumprimentei, falei, vou lá participar, hein? Super simples, cara... sensacional. E lá conhecendo os bastidores, foi muito legal, que eu acompanho muito a Jovem Pan Esportes, conheci outras pessoas lá, um ambiente de trabalho muito legal, energia muito boa, me senti muito à vontade. Sente aquela pressão, igual quando eu comecei aqui, você sente um nervosismozinho, né? Falar, a câmera, na barriga. sente. Mas foi muito bom. E aí, peguei o convite e fui. E foi bom? Entrou um convidado de última hora lá, que entrou assim, aos 45 para o casting deles, e aí falou tanto, mas o cara tinha muita história, quem sou eu comparado dele lá? Mas tá bom, valeu a participação, um dia eu volto. Um dia eu voltarei. Olha que você tem história, hein? Mas você não pode contar todos os aqui. Não. Diante disso, se você acha que as redes sociais, elas mudaram a forma como as pessoas escolhem profissionais e constroem autoridade, Luiz? Não tenho dúvida. A sociedade mudou muito, né? As relações humanas estão cada dia mais distantes, né? Apesar que a internet, a rede social uniu as pessoas, né? Conectou as pessoas, mas sem essa proximidade, esse tete-a-tete, sem contato mesmo, né? Eu vejo que muitas profissões surgiram com a internet. Isso é bom. Isso é bom. Redes sociais, tem muitos blogueiros, né? Esses que vivem de fazer curso, fazer viagem, fazer post, vídeo, etc. Ainda não sou adepto a isso, mas quem sabe um dia, né? E aí a gente pode dizer que realmente a internet banaliza certas profissões. Por exemplo, a minha. Existe um código de ética para você fazer o merchandising, né, o marketing da sua empresa. Eu vejo muito advogado que fala, opa, faça isso, faça aquilo, como um chamariz, assim, sabe? Captando clientes. Ninguém denuncia, tá passando. A sociedade vai evoluindo e vai se adaptando, né? Então, quando passa um boi, passa uma boiada. Tem muitos advogados que explicam muito também essa questão de passagens aéreas, né? Quando Sim. você perde. Dá para seguir essas pessoas que colocam lá como você deve proceder quando não consegue embarcar, a empresa aérea te deixa de fora, overbooking, essas coisas. Ótimo ponto. Pode continuar, desculpa te interromper. Não, exatamente. Isso. Dá para... Ótimo ponto. Por quê? Antigamente, quando a lei do consumidor pegou bastante, assim, né, ações de indenização, virou uma fábrica. Não existia nem foro. Por exemplo, eu morava no bairro X, entrava no juizado que tinha um juiz que era pró-consumidor, dava canetado, indenizações enormes e tal. O juizado tem um teto, né? Mas, por exemplo, das passagens aéreas. Até 2024, eram indenizações que compensavam. Ou os chamados vouchers, né? Olha, eu vou te pagar com voucher. Você pode ir desde aqui em Campo Grande até Fernando de Noronha.
desde que com agendamento prévio longo, né? Depois isso foi caindo. Inclusive teve uma decisão suspendendo os julgamentos de ações nesse sentido, porque estava colapsando as companhias aéreas. Muita gente estava armando. O brasileiro tem esse problema. Onde ele vê uma brecha, ele quer levar vantagem, golpe, né? E dar golpe. Tudo, pô. Tem advogado que liga para o cliente, aliás, golpista se passando por advogado, porque tem acesso aos sistemas de acesso ao judiciário. Agora criaram a verificação 2 etapas, certificação digital. O funil está bem mais apertado, critérios maiores. Mas igual você falou, dá para confiar? Tem que pesquisar. Pesquisa primeiro. Quem é a pessoa. Eu mesmo, quando fui fazer uma pesquisa sobre uma empresa de redução de financiamento, no começo foi atraente, vi que fazia propaganda em grandes programas de TV. Quando eu fui ver a fundo, era uma grande forma de pega o teu dinheiro aqui e seja o que Deus quiser. Isso nas entrelinhas, no próprio contrato, você vê que não funciona. Dinheiro fácil não existe. Não existe. Claro, tem que trabalhar muito, né? E assim, você pensando em tudo isso, Luiz, as redes sociais realmente criam autoridade ou eles são mais personagens? Acabei não respondendo essa pergunta mesmo. A rede social, eu vou dar um exemplo até vamos lá, da Virgínia, por exemplo. Um grande expoente da rede social, empresária de sucesso, aí começou ali com o filho do Leonardo, né, relação, etc. Aí Vini Júnior, fofoca. Ela é uma pessoa altamente midiática. Onde ela põe a mão, ou faz aquela cena... Ela foi jornalista, né? Aquela cena que ela participou lá no Senado, que foi até desconfortável, um senador lá, o Cleitinho, falou, vamos tirar uma selfie, mandar para minha mulher. Então, assim, o mundo mudou mesmo. As tribunas de imprensa, a grande mídia ali mesmo, querem pegar essas pessoas do mundo digital, porque a televisão hoje não é mais igual antes. Tem milhões de canais, a on demand, né, que são os streaming, né? YouTube tomou uma audiência monstro, né, das outras empresas de televisão. Mas falando de autoridade, creio que sim, porque conforme a sociedade muda, né, tem muito seguidor. Eu lembro a Juliette no Big Brother virou uma referência. E tem pessoas que vivem na internet. O Neymar, por exemplo, um post dele ganha mais do que qualquer pessoa pensa numa vida inteira. Entendeu? Você acha que o Neymar devia ter sido convocado? Ah, certeza. Não sou Neymarzete, não sou nada disso. Apesar que, qual que é o problema dele? Só para não ser muito longo nesse ponto. Ele expôs a opinião dele, que ele era Bolsonaro. Então, toda a mídia esquerdista, os lacradores, vão para cima dele. Mas quem que é o melhor talento nosso desde 2010? Não é ele. Qualquer país do mundo que você falasse Neymar, não teria essa dúvida. Só aqui. Vamos torcer para ele se recuperar, né? Vamos. Para a gente levar essa Copa. Claro. Acho difícil, viu? Vou torcer, mas tá difícil. Cultura e comportamento, né? Você é uma pessoa sensível. Eu posso falar porque a gente convive, né, em inúmeros momentos. Aqui, publicamente, eu digo, você foi meu confidente. E bem mais jovem que eu. Mas me ensinou bastante, porque a gente vive um mundo mais fechado. O mundo da arte, o mundo da dança, o mundo da cultura. E o Luiz está lá fora, convivendo, né? Aliás, é uma pessoa com grandes amizades, uma pessoa que tem uma vida social bem ativa, né? É isso? É isso. Então, e você acha que a cultura e a arte tornam o ser mais humano? Você já falou, eu canto, né, para me distrair, mais ou menos assim. O que você acha? O que você pensa sobre cultura e arte em relação ao cidadão, às pessoas? Não tenho dúvidas que a arte, qualquer que seja, né? Vamos falar da nossa não. O balé você domina, eu com a música mais ou menos. Não toco nenhum instrumento, tentei de tudo, mas não consigo. A música, como eu te falei, eu uso como se fosse uma terapia mesmo, né? Não é nenhuma distração, faço porque eu gosto muito, mas também entendo que pro cidadão, como pessoa, ele tem que se interar com a arte, seja arte cênica, seja com dança, seja com instrumentos, com a voz, né? Cantar em coral, já cantei no coral lá do Tribunal de Contas quando trabalhei lá, um curto período, mas cantei. Sempre gostei de música, a música me influenciou e ela forja realmente o caráter da pessoa. Eu falo por mim, da música como um todo. Influências musicais ruins, por exemplo, funks proibidão.
acho uma coisa assim terrível. Não deixo minha filha ouvir, não deixo meu filho ouvir. Quando eu vejo que tem um TikTok no YouTube, nem TikTok eles têm. Eu já vou e podo. Não por nada, não é preconceito, mas não quero pra mim, Claro. porque você vai formando a criança uma esponja, né? O cidadão começa desde criança. Estamos falando da base. Claro. Então, aquilo de valores, de ser pai, Claro. passar cultura. Minha filha faz balé, Claro. foi sua aluna aqui. Tá tentando retomar, vamos ver. Breve. Breve. Estamos aguardando a Maria Luísa. É. Aí, filha, vai ouvindo. Meu filho faz futebol, Luizinho, adora, ama. E ali você vê que esporte é saúde, esporte é inclusão, esporte te tira de outros caminhos que todo mundo fala. Olha, o esporte salvou minha vida. Geralmente esses jogadores mais humildes, que saíram de situações de dificuldade financeira e tal, falaram, olha, meu pai me pegou no braço, minha mãe me tratou, minha avó. Às vezes não tem pai, criado com vó, por não ter os pais, né? E tiveram uma ascensão. Então eu creio que a cultura, aliás, tenho certeza que a cultura é algo que deve fazer parte da vida do cidadão para completar isso aí. Tem outras coisas também, mas a arte tem que fazer parte. Claro. Eu acho importante. Entendendo. A cultura é Cinema, ferramenta, né? fundamental no processo humano. Né? Entendendo que não pode ter imediatismo, né? É um passo a passo que a gente precisa ter paciência para desenvolver. E, é claro, você já falou, ele envolve o comportamento humano e financeiro, empresarial. O que você acha disso? A influência da cultura? Então, setor. O Brasil ele tem as leis específicas que dão incentivo à cultura, né? O apoio, desconto em impostos para as empresas, né? E eu acho que tinha que, assim, concordo com algumas coisas de políticas nível Brasil, né? Nível federal, mas discordo de algumas outras. Vou dar um exemplo bem rápido. Concordo. Da Lei Rouanet, por exemplo. Sim. Que esse caso agora que falaram que o Vorcaro era um entusiasta de cinema, apesar que ele era né? Vamos definir ele aqui. Mas ele é um entusiasta de cinema. Financiou filmes do Lula, agora do Dark Horse, do Bolsonaro. Mas a Lei Rouanet eu acho que tinha que ser não para artistas consagrados, que já tem essa ascensão, ele já deu esse upgrade, ele já tem o público dele cativo. Claro. Tem que ser para quem está começando. Como se fosse um caça-talentos, independente da idade, né? Olha, uma cantora boa aqui em Mato Grosso, um artista legal em Belém. Pegar para dar esse impulsionamento. Porque viver de arte não é fácil. Não é... Muito difícil. Não é bem remunerado de início. Você pena e isso faz o quê? Você desanime. Não foque, não tenta... São poucos resilientes que lutam até chegar e não tem espaço para todos. Por isso que política pública é para isso. Eu creio que é para incentivar, auxiliar. E não para, como os Correios fizeram com o show de outros artistas famosos aí, e outras empresas que estão quebradas, incentivando e dando dinheiro para quem não precisa. Poxa vida, o cara já está milionário. Se ele não fez o pé de meia, aí, poxa, dá oportunidade para quem está crescendo. Inclusive pequenos cineastas, né? Ah, verdade. Eu conheço pessoas, amigos com roteiros maravilhosos, enfim, de livros, de documentários, e eles não sabem nem o caminho, o artista não entende muito bem por onde caminhar. Burocracia grande, né? Uma burocracia grande, enfim. Há de ser... Eu me preocupo um pouco com o Bolsonaro, porque ele é muito radical em determinadas questões, né? Mas você sabe perfeitamente, eu particularmente também sou da direita. Meus amigos artistas todos sabem disso. Graças a Deus compreendem. Porque nessa área a maioria é mais viés esquerda, né? Exatamente, mas eu penso que ele precisa de uma consultoria, um pé de ouvido, né? Tanto ele como a família, para entender a importância da arte e da cultura no país. O país é um Brasil povoado de artistas, de pessoas sensíveis. Sim. Né? Daí um advogado com toda uma sensibilidade, né, amor? Verdade. Só que falando da Rouanet, a cultura é democrática. E o governo federal, que é o responsável pela Lei Rouanet, o Ministério da Cultura, ele não analisa a questão artística do projeto, mas a questão técnica. Os pareceristas, entendeu? Então, um projeto bem estruturado, bem montado, recebe aprovação. Depois eles deixam para a sociedade decidir se merece ou não que esse recurso seja captado, né? É uma questão de captação.
E aí é que surge o problema, porque uns grandes artistas são muito bem relacionados, proporcionam uma divulgação maior, então, infelizmente, uma influência. Então, acaba acontecendo que artistas sertanejos, pessoal nordestino, os baianos, ou os apadrinhados mesmo, né? Os apadrinhados também conseguem, né? Então, essa discrepância que poderia ser mais resolvida. Né? Mas a questão é a democracia. O acesso à cultura tem que ser para todos, né? Aí não tem jeito. Concordo. E 2 pesos e 2 medidas, porque agora vamos cortar os shows, né? Existe essa colocação aqui no Mato Grosso, os shows, os eventos, que vai muito dinheiro para isso, mas também eles empregam muitas pessoas, fazem todo o movimento na cidade. O show não é só o artista que está se apresentando, tem todo o entorno, desde o pipoqueiro. Então, enfim, cultura, Luiz, eu acho que é educação, né? Sim. E eu fico pensando, o Brasil precisa passar por uma grande mudança. Reformulação. Uma reformulação. Luiz, como que a música, falando de cultura, surgiu na sua vida, assim, se tornou uma paixão para você? Bom, desde novinho, minha mãe tinha o costume de embalar a gente para dormir com música. Naquela época era radiola, né? Uma vitrola. E ela gostava muito de Roberto Carlos, adorava. Todo lançamento de disco, vinil, né? Para quem não conhece aquela pizza preta, meu pai comprava para minha mãe e dava para ela. Era acho que 2 por ano que lançava. Minha mãe tinha uma coleção enorme de vinil. E aí, meu pai também gostava muito de ouvir música. Nat King Cole, Julio Iglesias, o próprio Luiz Miguel, Fábio Júnior, minha mãe também gostava. E era essa coisa. E minhas irmãs também, todas bem musicais. Até conversei com minha irmã, que mora no Canadá, essa semana. Falei, nossa, a influência musical sua foi muito boa pra mim. Eu ouvia Pet Shop Boys, ouvia Rick Astley, Jason Donovan, Depeche Mode, New Order, tudo. Que mais? Não posso esquecer essas referências aí. Modern Talking. E aí eu fui pegando. E desde cedo eu gostava de ir na matinê pra ouvir dance, né? Na época era dance, os clubes, balada, né? Boate, que não existe mais, tá acabando no mundo. Não façam isso. E com essa passagem de bastão, né? Do vinil, foi pra fita cassete, aí CD, eu sempre ali, sempre. Até brinco, tinha uma loja aqui no Shopping Goiabeiras, perto da minha casa, que tinha aluguel de CDs, uma coisa assim, surreal, você alugava CD. Então hoje com a música, então, eu passo o dia inteiro, eu não consigo viver sem música, não tem como. É no carro, é no celular, no quarto, no trabalho, deixo um tempinho, que é a terapia que eu falo, é uma válvula de escape. E foi uma influência da minha família mesmo. Até por isso que eu tenho esse gosto mais tiozão, que fala que só você canta isso, cara. Onde você ouviu isso? Eu gosto, entendeu? Então eu gosto de cantar música italiana, Sérgio Endrigo, gosto de cantar o próprio Julio Iglesias, que ele fez um show em Cuiabá, não sei se vocês se recordam. Eu fui. Foi aqui no Centro de Eventos Pantanal. Adoro o Julio Iglesias. Ele é madridista também, eu gosto do Real Madrid. Então, assim, a música pra mim faz parte do meu ser, assim. Não consigo viver sem música. É importantíssimo pra mim, me nutre. E indo para os finalmente, que parece incrível. Falei muito, né? Não, ao contrário. O tempo que não colabora, não é você, é o tempo. Luiz, o que é cultura para você? Essa você me pegou desprevenida, hein? Se eu falar besteira, você me corrige. Acho que cultura, não vou falar com certeza absoluta, é muito de cada um. De onde você surgiu, o que você ouviu, o que você viu, o que você teve ao seu entorno. A cultura, por exemplo, mato-grossense, ela é diferente de todas, assim, cultura paraense. A cultura, para mim, é uma forma de inserção social também, de ingresso, e de participação, de unir as pessoas, né? Porque na cultura você tem pessoas de diversas culturas, às vezes de diversas classes sociais. Ali na hora, às vezes o mais poderoso, o mais rico, não faz o que o mais humilde, mais abastado, né? Tem como capacidade. Dom, a gente nasce. E a cultura, eu acho que essa captação de coisas, né? A própria inclusão social, como eu falei, como tirar pessoas de caminhos ruins e trazer para uma energia maravilhosa. Cultura é arte, teatro, cinema, que é uma coisa que eu adoro. Vamos lá. Você falou do seu amigo que é cineasta, né?
eu sou apaixonado em cinema, é cultura. Tem outras culturas mais rebuscadas, né? Peças de teatro, próprio concerto com orquestra. Adoro ouvir orquestra. Star Wars lá do John Williams, eu adoro, amo assistir, pego no YouTube, assisto direto. Então a cultura para mim é isso, é uma coisa também que é um instituto, né? Que faz parte da vida, tem que fazer parte da vida. Quem não gosta de música, de cultura, de arte, para mim, é porque não conhece direito. Claro, porque não teve tempo. É como a gente fala, cultura está em tudo. Está em tudo. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Instituto Canopus, Venezia Móveis, Restaurante Maison Paris, Gil Village e, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. Amor, você não quer dar nosso presentinho pro... Hoje tem 2 presentes. Opa. Tem 2 lembranças. Sério? Eu acho que o Luiz é um sortudo, né? Então, nós temos que chamar nossa assistente, Tainara. Enquanto ela está chegando, vamos dar o presente do Cultural para você. Olha só. Vou colocar aqui, né? A câmera pegar bem. Ave Maria. Será que eu mereço? Que maravilha, hein? Que beleza. Olha aí. Uma cheesecake. É uma cheesecake do Restaurante Maison Paris, aqui no Goiabeira Shopping. Todos os dias com almoço executivo. Tainara, você não colocou o dedo não, né? No bolo dele não, né? Minha canequinha do jogo. Olha só que gostoso. Olha aqui, até um suquinho. Tem suquinho. Quero mostrar minha caneca. Só pra ele? Olha lá, que coisa maravilhosa. Olha só, isso não tá certo, né, Aldon? Só pra... Tá vendo? A Tainara, nossa assistente especial. Eu vou comer no ar? Né? Eu vou comer no ar? Sim, experimente. Diga, por favor. Não, esse é seu. Eu vou passar embaixo da mesa também? Enfim, tem que ter Peraí. Muito obrigado, né? Ser bem tratado assim, né? Pra qualquer um, hein? Pois é. Obrigado pela recepção. Isso. Enquanto o Luiz vai fazendo experimentando essa delícia, eu quero agradecer mais uma vez a você que nos assiste, segue e compartilha no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Obrigado, amor. Vamos aos finalmente, né? Hoje o podcast está uma delícia. Enfim, lembrando, né? Para que não esqueçam que cultural é com 2 L's. Ok, Luiz? Ok, 2 L's. Até a próxima. Até a próxima.